Boa tarde, gente. Eu sou a Natane, estudante de farmácia do quarto semestre, e hoje eu tô aqui com o Dr. Márcio, ginecologista aqui da cidade de Campos do Jordão, e ele vai estar respondendo algumas perguntas sobre o tricomonas vaginalis na adolescência, né, doutor? Sim, senhora, muito prazer. Prazer tê-la aqui conosco, viu? Desde já lhe desejo assim, sucesso na sua área escolhida, viu? Na sua futura carreira. E no que eu puder ser útil ali, as ordens. Vamos lá então, doutor. A gente vai entender um pouco mais sobre a doença, tá? Ok. Doutor, o senhor consegue me dizer o que seria o tricomonas vaginalis e a maior forma de transmissão dele, principalmente nos adolescentes? Muito bem. A Trichomonas vaginalis é diria que, vaginite, uma infecção vaginal que ocorre, não é absolutamente, tá, uma condição até corriqueira, é uma patologia vulvovaginal que traz como consequência, tá, basicamente sintomas como um desconforto genital muito forte, sintomas como, por exemplo, a observação de um corrimento que eventualmente seria da coloração amarelo esverdeada, tá? E eventualmente pode ter até um odor característico que já chamaria a atenção da jovem portadora, ok? Isso assim em linhas gerais do que é a tricomonas. A tricomoníase, ela gosta de um habitat favorável, digamos assim, da região vaginal. Então, determinadas situações onde você tem uma alteração na acidez vaginal pelas mais diferentes razões, eventualmente até por uso de hormônios contraceptivos, tá? Há um ambiente propício para o desenvolvimento dela. Em boa parte das vezes, a tricomonas vaginalis pode ter um caráter sexualmente transmissível. Você nunca pode desprezar esse fator. Agora, você começou a nossa conversa dizendo que iríamos conversar sobre a tricomonas vaginalis na adolescência. Sim. Muito importante isso na sua área futura próxima, que vai ser ali uma das grandes profissionais representativas. É importante saber que hoje a adolescente traz, tá, um significado muito importante dentro do que é o universo hoje da questão sexual. Por quê? Porque hoje em dia a sexualidade ou o início da atividade sexual da jovem adolescente ela é bastante precoce. Hoje nós temos casos, histórias de jovens de 14, 15 anos que mal ficaram ali, mocinhas, né? Que já tem seu namorado e que esse seu namorado já tem inclusive intimidades com ela, tá? Claro que isso dentro de um universo mais global já traria uma facilitação maior para o desenvolvimento das chamadas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, onde a adolescente se encaixaria e a tricomonas vaginalis propriamente dita estaria dentro desse contexto. Para começo de conversa, hein? Era isso? Não, foi perfeito. O senhor poderia falar para mim quais são os principais sintomas que o senhor recebe aqui? O pessoal chega e fala assim, doutor, estou sentindo isso, aquilo, o senhor já dá como um diagnóstico um tricomonas. Isso. Dar o diagnóstico da tricomonas não é absolutamente assim de bate-pronto, tá? A primeira questão é que chega dizendo, estou com um corrimento vaginal que está me chamando a atenção, seja ele com irritação, coceira genital ou não, seja ele com odor ou não, mas é um corrimento vaginal que eu não estou acostumado. Aí você vai e tenta, obviamente já numa primeira conversa, saber, você tem esse corrimento há pouco tempo, qual é a característica dele, qual é a coloração dele, ele traz algum odor diferente que você sinta, você já está namorando? Você já tem atividade sexual? Se por um acaso sim, o seu parceiro também sentiu alguma coisa, é a premissa, é o começo da conversa, tá? Mas o diagnóstico é posterior. Tá, ok, doutor. Aqui também agora a gente vai ver umas causas e consequências. É verdade que a tricomonas, ela é uma doença que pode aumentar o risco do HIV e das outras infecções, as ISTs, como o senhor próprio disse? Muito boa pergunta. A questão é a seguinte, gente, muitas vezes nós fazemos uma associação ampla, no sentido de que tem tricomonas, presta atenção se não vai estar facilitando a entrada de um HIV, de um HPV,
tá? Que é o papiloma vírus humanos, que é muito comum, principalmente na jovem, tá? Será que isso não está facilitando a entrada de outros agentes, outras vaginoses, como a Gardnerella e daí para fora? Veja bem, não. Você parte de um princípio de que se você vem com uma queixa onde vai ser diagnosticada a tricomoníase, tricomonas vaginalis, tá? Não é que isso vai favorecer outras patologias, mas é porque ela tem, primeiro, uma provável transmissão sexual disso. Segundo, graças exatamente a essa condição toda, aquelas alterações todas que facilitaram a presença da tricomonas, tá? Pode abrir cancha para outras patologias. Não que a tricomonas em si facilitaria, seria uma catalisadora da vinda dessas duas infecções, ok? Fica bem claro isso. São questões diferentes. E, doutora, a gente sabe que não é somente a mulher. O homem também é um dos transmissores, né? As mulheres, elas têm muito desse episódio, bem mais, assim, com a gente vê muito mais provável em mulheres, né? E isso pode dificultar a vida dessa jovem, dessa mulher, lá na frente, ao querer engravidar? Muito bem. Não, senhora. A questão de que futura programação de uma gestação em relação à sua própria fertilidade, o seu grau potencial de fertilidade, claro, tem ligação com infecções sexualmente transmissíveis anteriormente, não devidamente tratadas ou devidamente abordadas ou oportunamente abordadas, ok? Só nesse sentido. O fato em si dela ter tido 3 episódios de tricomoníase durante todo o seu período, tá, de desenvolvimento e no momento em que ela vai engravidar, se ela bem tratou em todas as oportunidades, não vai ter implicação nenhuma quanto à fertilidade. Tá, ok. Mesmo sem apresentar os sintomas, os homens ainda podem transmitir a doença, né? Porque também é importante eles se conscientizarem e fazerem exames, né? E o homem, para ele, qual o tipo de sintoma que um homem teria? O senhor sabe me dizer? Pois é. A senhora quer dizer em termos da tricomoníase ou das doenças infecciosas sexualmente? Da tricomonas mesmo. Da tricomonas em si? Isso. Da tricomonas em si, dificilmente o homem tem alguma sintomatologia. Então, de norma, seria conveniente, basicamente como uma questão até preventiva, você também prevenir o casal. Se você fez todo um diagnóstico de certeza, um simples exame ginecológico ou com aquelas reações que você tem, tá? A identificação das chamadas Klussels, tá? Para identificar que seria uma tricomoníase, tá? E você tem a certeza de que aquela jovem é portadora de uma tricomoníase, você vai fazer um tratamento específico, tá? Com cremes vaginais e com o tratamento sistêmico via oral, que também vai se estender para o parceiro, principalmente se não há o hábito do uso do preservativo, da camisinha, ok? Tá, ok. Então é de boa norma, sim. Tá. Aqui, a gente já falou, né, sobre o diagnóstico, o senhor já falou pra gente como é feito. E qual o melhor tratamento indicado? E hoje em dia, esse tratamento é encontrado no SUS ou somente em clínicas particulares? Não. O tratamento ideal é feito, tá? Se tem toda uma sintomatologia, tem corrimento ali aparente, o tratamento ideal é local. É o creme vaginal, tá? Que pode ser a base de tindazol, tioconazol, metronidazol. Essas são drogas, enfim, tá? Que agem contra o parasita, tá? A tricomonas. E complementar com via oral, que é a via sistêmica, que também dá, assim, digamos que um complemento suficiente para a erradicação do problema, tá? Esse seria o tratamento ideal. Lembrando que se ela tem uma atividade sexual e que não há uma preservação ali, no caso preservativo no caso do homem, tá? Por favor, não custa também tratar ele com via oral. Tá. E Okay? no SUS a gente encontra E no todos SUS esses tipos de encontra-se tratamento. sim. Tem esse tratamento sim, e no momento que é diagnosticado, já eu tenho certeza disso, já sai da unidade com um tratamento. Tá. Agora, pra gente acabar, né, vamos Sim, falar já. sobre um pouco meio de prevenção. Quais as principais e melhores formas para Muito bem, nos prevenirmos, né? muito Tanto mulheres quanto os homens. perfeitamente. Bem, a questão toda é a seguinte, veja bem, de uma maneira assim mais universal, se nós começarmos a nossa conversa, né, como
já foi dito aqui, da saúde da adolescente, tá? Que já começou a ter uma atividade sexual, melhor forma de se prevenir, não só a tricomoníase, que é uma das infecções, né, sexualmente transmissíveis ou infecção genital, tá? A melhor maneira de prevenir é efetivamente com o uso de preservativo, fundamentalmente. Outras situações, mas puxa vida, tem gente que usa preservativo o tempo todo e acaba contraindo a tricomoníase, porque existiriam outros fatores, como a gente disse, a mudança da acidez vaginal, que muitas vezes independe da jovem, a baixa imunidade para aquela situação, que favoreceria o desenvolvimento desses agentes oportunistas, como seria a tricomonas vaginalis, tá? E situações outras, tá? Por exemplo, o uso de determinados tipos de hormônios que abririam a guarda, digamos assim, tá? Para a entrada desses agentes infecciosos. Mas, fundamentalmente, pensar em proteção, tá? Com o preservativo. Uso do preservativo sempre. Tá, ok, doutor. Ok? Muito obrigada. Era isso? Era só isso. Foi um prazer.